Vamos estudar juntos a doutrina espírita e hoje o tema que eu considero central, porque faz parte de um dos princípios da doutrina espírita. O espiritismo é uma ciência através do estudo, mas é uma doutrina ético-moral, ensinando o homem a viver melhor. Como viver? Viver corretamente, buscando avanço espiritual unicamente, que é a finalidade da doutrina espírita. E possui alguns princípios, que sem esses princípios não existiria a doutrina espírita. Os princípios básicos são a existência de Deus, Criador de tudo, né? A reencarnação. Sem ela, não haveria doutrina espírita, tá? E a reencarnação não é uma suposição, tá? Que alguém acredita ou não, não é isso. A reencarnação é uma verdade que nós temos certeza, não é uma questão de crença, tá? A comunicabilidade com os espíritos, tá? A evolução do espírito. Sem esses princípios, não teríamos doutrina espírita. Existem outros princípios, mas ficaremos só com esses, por enquanto. Então, nós vamos ver hoje reencarnação. Antes disso, vamos elevar o pensamento a Jesus e vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre de amor, de bondade, de misericórdia, ajuda-nos. Estamos reunidos em seu nome com o propósito de estudar a doutrina espírita para melhorar a nossa fé, o nosso desejo do bem, o desejo da nossa reforma íntima e de cumprir bem o nosso papel. Enche-nos de boa vontade, de muita esperança e de muita fé. Esteja no coração de cada um desses irmãos aqui presente. Nós te pedimos, Senhor, assim seja. Bem, certa vez eu cheguei em casa e vi que a discussão estava em torno de eu ser espírita ou não. Porque diante de um grupo de pessoas evangélicas, logo se imagina, aquele que é espírita está perdido, está envolvido como demônio. Aí, para não perder tempo, eu disse, calma lá, vou explicar para vocês, e quando vocês me responderem a contento, eu aceitarei vocês argumentarem. Vamos lá. Havia no céu uma reunião, e essa reunião estava prevista, porque de mês em mês Deus resolvia se reunir com os seus assessores mais diretos. E evidentemente que a vida se transcorria no céu. E havia muitas queixas. Muitas pessoas diziam, eu estou descontente com o céu. Eu vejo tanta injustiça aqui no céu que eu não posso admitir que estamos no céu. E um outro dizia, não, eu também concordo. Na próxima reunião quero falar com Deus. Não posso aceitar o que está acontecendo. E queixas e mais queixas foram relacionadas e no momento da reunião, aquela mesa grandona, sentou Deus no centro, passou a barba e ele de quando em quando fazia assim, alisava a sua barba. Do lado direito estava São Pedro, São Joaquim, São Paulo, do lado esquerdo estava lá Jesus e tantos outros, ali compondo a mesa, e Deus chefiando lá. Aí disse, sim, vocês andam divulgando que aqui no céu tem muita injustiça, muito descontentamento, vamos lá, é hora de vocês apresentarem as suas queixas. Aí eis que se apresenta uma senhora e diz, eu estou me queixando porque eu tinha lá na terra um filho amado, e chegando aqui não encontrei meu filho. Onde ele se encontra? Já perguntei a muitos e ninguém sabe onde está meu filho. E aqui no céu ele não está. Aí
Deus, com a sua barba grandona, passou um pouco assim a mão na barba, alisou a barba e disse: Pedroca, abre o livro da vida aí. Aí o Pedroca abriu o livro da vida. Pedroca, vocês já sabem quem é, né? Aí Pedroca abriu o livro da vida e disse: o nome do seu filho, minha irmã. Aí ela disse: Manuel dos Anzóis Pereira. Aí ele foi lá na lista dos M's, né? Achei, Manuel dos Anzóis Pereira. Minha querida irmã, lamento dizer, seu filho está no inferno. Por isso que eu não achei ele por aqui. Pois é, está no inferno. Aí a mulher disse: eu protesto, Senhor Deus. Por quê? Porque eu quero que o Senhor me tire daqui do céu e coloque eu lá no inferno e traga ele para cá. Porque eu é que mereço o inferno, não ele. Aí Deus disse: minha irmã, eu mandei meu filho amado à terra, chamado Jesus, e ele ensinou a vocês todos que é cada um segundo suas obras. Portanto, a senhora não pode querer que seu filho goze de suas obras. Então eu tenho uma outra proposta, Senhor Deus: me colocar lá no inferno ao lado dele. Aí ele: bem, seu pedido será analisado, mas não vou responder agora. Quero ver as outras queixas. Aguarde. A outra queixa: Senhor Deus, eu estou descontente porque do meu lado lá mora um sujeito e seguidamente ele está a noite inteira escrevendo e às vezes toca piano. E eu fui indagar quem é, e é um sujeito muito sábio, escreve cada drama. Dizem que ele foi o maior dramaturgo na terra. Aí ele, o nome chama-se William Shakespeare. Aí ele: lembramos do nosso, lembro deste filho, William Shakespeare. E o que você quer? Como é que o senhor deu tantos dons para ele e não deu esses dons para mim? Ele: o que tu fizeste na terra, meu filho? Eu era lavrador. Então, como é que um lavrador ia ter tempo, condições de adquirir a cultura que o William Shakespeare adquiriu? Claro que você na roça não ia adquirir. Ele: mas eu protesto. Eu quero ter direito a ter a cultura que ele tem. O maior dramaturgo que a humanidade já conheceu, né? Tá, protesto registrado. Depois lhe darei a resposta. Outra queixa: aí aparece uma senhora e diz: Senhor Deus, olha como é que eu estou andando de muleta. Lá na terra eu vivia de muleta e aqui agora continuo de muleta. O senhor acha que eu vou ficar a eternidade andando de muleta assim? Por que que uns nascem com saúde perfeita lá na terra e outros nascem doentes como eu, de muleta? Eu acho que está errado isso. O senhor tem que dar uma solução para o meu caso. Ele: bem pensado. Novamente apalpou aquela barba grande. Anotado? Sim, senhor. Pedroca lá, anotei. Tá. Mais uma outra queixa aí? Tá. Sim. Aí um outro rapidamente levantou a mão e disse: eu estou descontente. Eu moro em uma boa casa aqui, mas do meu lado mora um sujeito lá que já estragou a casa dele todinha. Ele é barbudão, tem pelo no corpo todo, grosseiro, anda sempre com um pedaço de osso, não sei onde é que ele arrumou aquele osso, e anda com o osso nas costas, e eu falo com ele e ele não entende o que eu falo, e ele nem me responde na minha língua, embora estejamos no céu. Ele grunhe, ele não fala. Ele geme, ele não fala. Olha aí, Pedroca. O Pedroca olhou: é o Cleo Bundes, é o barbudão. É porque ele viveu há 8.000 anos atrás. Ele desencarnou, foi ressuscitado por Jesus, que foi fazer a ressurreição na terra, e ele ganhou o céu. Então ele não sabe falar. Na época dele não tinha fala que o senhor tem. Então tem que ter paciência com ele. Não posso ter. Ele é todo feioso, todo barbudão, todo esquisito, e anda com aquele osso nas costas ameaçando os outros. Ele não podia estar aqui no céu. Quem decide quem está no céu não é você,
Bem, minha queixa está apresentada. Aí ele, bem, vamos fazer o seguinte, a última queixa, que não temos tanto tempo assim. Olha, do meu lado lá da minha casa, esses dias passou um bando de anjinhos, menininhos, voando com asinhas, branquinhos, bonitinhos. Aí eu pedi para eles pararem, aqueles anjinhos pararam. Eu disse, ei, como é que vocês viraram anjinhos? Assim, bonitinho. Não sabe não, é? Eles me responderam, nós morremos quando tínhamos 4 anos de idade, aí viramos anjinho. Nós não tínhamos cometido pecado nenhum. Todo mundo que morreu sem pecado virou anjinho. Aí ele, é? Se o senhor me deixou viver 90 anos e eu tenho uma vida difícil, por que eles ganharam o céu e viraram anjinho? Então eu queria morrer também com 4 anos. Eu sou contra as injustiças do seu céu, Senhor Deus. Aí Deus passou a mão na barba de novo. Diz, olha, vamos fazer o seguinte, eu não tenho a solução para todos esses casos, mas eu vou achar. O conselho do céu vai se reunir daqui a 15 dias para dar a resposta para vocês. Muito bem. Quando foi daí a 15 dias, reuniu novamente o conselho e Deus sentadão lá no meio da mesa lá, né? Ele é o chefão. Ele não sentava na cabeceira, sentava no meio, mas a mesa era meio pontuda assim, dando condições dele sobressair, como chefe geral. Logo você notava que ele era o chefe. Aí ele disse, gente, pensei no caso dos anjinhos, pensei no caso do homem que anda grunhindo e com um pedaço de clava nas costas. Clava é osso, né, de animal. E pensei também no barbudo, né, que é o mesmo da clava. Pensei no William Shakespeare. Enfim, pensei no problema de todos vocês, desta senhora que diz que quer ir para o inferno junto com o filho dela, demonstrando, querendo esnobar aqui comigo, dizendo que ela tem mais amor que eu. Tudo isso eu pensei. E o nosso conselho analisou, encontrou uma fórmula para evitar todo tipo de injustiça no universo. Só existe uma fórmula. Fica decretado a partir de hoje a lei da reencarnação. Fica decretada. Essa lei vai passar a existir. Pessoal, como assim? Todos os espíritos, meus filhos, é claro, vão ficar nascendo, reencarnando, adquirindo virtudes e todos os dons. Aquele que quiser ser dramaturgo, que nem o Shakespeare, poderá ser. Aquele que quiser ser grande músico, como Mozart e outro, poderá ser. Aquele que não quiser, não será. Mas amor e sabedoria vai ter que ter, queira ou não queira. Não abro mão disso. Todos vão ter que renascer. Por quê? Nenhum que viveu 8.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, vai ser prejudicado por outro que está vivendo agora. Porque todos vão viver em reencarnações sucessivas. Mas tem um problema, não vão lembrar da encarnação anterior, das encarnações anteriores, enquanto estiverem no corpo carnal. Só poderão lembrar das encarnações quando estiverem aqui no mundo espiritual e de acordo com o grau evolutivo de cada um, que a lembrança não traga prejuízo ao avanço de cada um de vocês. Fica decretado isso. Foi uma grita geral. Isso é um absurdo. Eu fui um milionário na terra, Senhor Deus. Eu vou ter que nascer pobre muitas vezes? Sim. Existem muitas virtudes que você só adquire na pobreza. Então você vai ter que passar por isso. Eu não vou aceitar. Não tem não aceitar. E o descontentamento foi grande. Eu não vou aceitar uma coisa dessa. Eu era linda. Eu era Miss Canadá. Agora eu vou nascer o quê? Uma feinha lá da favela do Rio de Janeiro? Não vou aceitar. Vai ter que aceitar. Sabe por quê? Porque não tem como vocês fugirem desta lei. Ela é obrigatória para tudo e para todos, até os animais, desde lá da formiguinha. Aliás, formiga não é tão inferior assim, tem gente pior que a formiga, né? Lá embaixo, tudo reencarnando até virar espírito puro e poder sentar aqui do meu lado e ajudar a dirigir o universo. Não abro mão disso.
O descontentamento ainda gritou. Ele diz: bem, como vocês são muito descontentes, eu vou marcar mais uma reunião, ou então vou deixar por conta de vocês. Quando alguém de vocês, de qualquer galáxia, de qualquer planeta, de qualquer nebulosa, descobrir uma fórmula melhor que a reencarnação, venha, nos avise, será analisada. Se for melhor, nós suspenderemos a reencarnação. Aí eu virei para o meu grupo e disse: quando vocês encontrarem uma fórmula melhor, eu explicarei para vocês por que eu sou espírita. Tá claro? Aí eles: é melhor a gente comer o nosso churrasco, que não vamos encontrar. E não existe no universo. A reencarnação sempre existiu em todas as épocas de vida do universo. Ela não é uma lei para o planeta Terra, não. Todo o universo, em todas as épocas, em todos os seres. E ela é automática até um determinado nível, tá? Os animais reencarnam automaticamente. Esses seres inferiores, como abelha, peixe e outro, estes pertencem a um tipo de alma chamado alma-grupo. Tem uma alma que recebe os núcleos de vida desses peixinhos. À medida que esses peixinhos são fisgados pelo anzol ou comidos por um peixe maior, ele passa por um determinado medo, um susto, e desencarna. Aí o princípio espiritual que está dando vida ao peixinho, o núcleo de vida do peixinho, vem para a alma grupo e traz neste núcleo a experiência que o peixinho adquiriu. E o núcleo geral, a alma grupo geral, absorve o conhecimento que aquele peixinho trouxe, de modo que quando um novo peixinho nascer, leva o conhecimento que todos já adquiriram. Eu gostei dessa ideia, achei bom, porque se fosse assim conosco agora, eu já teria desfrutado de mais conhecimento. Mas não é. Por que não é conosco? Porque nós deixamos de ser alma grupo, tá? Quando os animais vão evoluindo, e chega num estágio, assim, vamos dar um exemplo grosseiro, como o cachorro, o elefante, eles já não são mais alma grupo, já são individualizados. Aí, ele é que faz o seu próprio progresso, até chegar no estágio, depois de milhões de anos, e passar pelos primatas, e depois, atualmente na Terra, no ser humano, nos seres inferiores que compunham a evolução para atingir o ser humano, chegou no ser humano, pronto, não tem jeito. Cada um de nós temos o nosso progresso individualizado, tá? Não existe mais alma grupo para nós, mas para os seres inferiores continua existindo e sempre existirá. Na época de Jesus, então, já existia, porque sempre existiu, mas existia uma cultura entre eles falando de reencarnação. E olha como é que nós descobrimos a cultura. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipos, interrogou seus discípulos e lhes disse: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? O Filho do Homem era ele, Jesus. No Evangelho, nos 4 Evangelhos, aparece 82 vezes esta frase, o Filho do Homem. Por quê? Porque Jesus quer dizer que é filho de homem mesmo, é como nós, apenas é o Espírito puro, mas que passou por isso como nós estamos passando, tá? Que é igual a nós, só que puro, que já se adiantou, tá? Mas ele foi problemático igual nós estamos sendo, ele foi ciumento igual nós estamos sendo, quando ele era ser humano atrasado, espírito atrasado, quando ele era, agora não, agora ele é puro, né? Só veio desenvolver a terra já como espírito puro. Aí dizer: o que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que sois João Batista, outros que sois Elias,
outros que sois Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós outros, quem dizeis que eu sou? Ou seja, ele perguntou a todos. Aí Simão Pedro tomou a palavra e lhe disse: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, que não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Na verdade, esse fato aqui, quando Jesus fala assim, ele quer dizer, não foi nem o corpo, nem o sangue, nem a carne, nem o sangue, mas meu Pai, quer dizer, pela sua mediunidade, que o Espírito Superior que está junto aqui de nós contou para você neste momento, para você responder que eu sou o Messias, tá? Muito bem. Ora, esse trecho que nós lemos demonstra o que? Um diálogo de Jesus com os apóstolos, já demonstrando o que dizem aí quem eu sou, né? Um fala que o senhor era o profeta Elias. O profeta Elias já tinha vivido 720 anos antes, e nas escrituras tem, em Malaquias, uma profecia dizendo: eu enviarei o profeta Elias antes do grande dia do Senhor, ou seja, do grande dia do nascimento de Jesus. E o profeta Elias nasceu como João Batista realmente antes de Jesus, tá? Ora, era cultura então entre eles. Hoje se diz, não, eles não acreditavam, só que eles conheciam o tema reencarnação como ressurreição. Na nossa língua, que é a língua mais bonita do mundo, para aqueles que duvidam, é só perguntar para o cantor Julio Iglesias. Ele diz, é a língua mais bonita do mundo, a língua portuguesa, o jeito dele falar, né? E é mesmo, bonita, linda, tá? Então, ressurreição quer dizer ressurgir, uma coisa que existia, sumiu e voltou. Imagina que alguém morresse, você enterrasse, claro, mas ele não, o seu corpo carnal não chegou a se dissolver ainda. Morreu, nós pensamos que morreu, enterramos, e daí um dia, dois, ele saía do caixão, todo mundo iria sair correndo, né? E em vez de chegar perto e dizer: o que houve? Te enterraram vivo? Ele ressurgiu, certo? Não é o caso, porque nós estamos falando em reencarnação, mas o povo judeu confundia, é tanto que até nas traduções diz: eu sou a ressurreição e a vida. Por quê? Porque quem ouviu falar, o médium que recebeu a mensagem, colocou de palavras que ele tinha na mente dele, no vocabulário dele, ressurreição. Mas não é isso. Eu sou a reencarnação e a vida, que Jesus quis dizer, tá? Ressurreição é ressurgir, e nós estamos falando de reencarnação, ou seja, o espírito está lá no mundo espiritual, vivendo tranquilamente, e chega um ponto que ele, em virtude da sua pouca evolução, não digo tão pouca, mas da sua relativa evolução, ele sente necessidade de reencarnar. E é tanto que quando não é atendida a necessidade, ele acaba entrando em sono profundo. Ele tem que reencarnar. Então eles preparam ele, fazem um programa para ele, de acordo com o grau evolutivo que ele tem registrado nele, porque no perispírito dele se lê todo o grau evolutivo dele, o que ele precisa e não precisa aprender, para dar o próximo passo. Não é para chegar na pureza, ele está dando passo em passo, para dar o próximo passo. Aí programa para ele: você vai nascer em Belém do Pará, poderá casar com a Teresa, Joaquina ou a Malvina, você vai poder escolher, tá? Ou não casar com nenhuma. Mas se você casar com a Teresa, tem 2 filhos querendo nascer com a Teresa, faz uma programação direitinho lá. Você vai
não vai poder ganhar na loteria, e já piorou a vida do cara, né? Traz aquele programa todo, e chega aqui o sujeito nasce e toca a vida, e diz, para mim é difícil, meu Deus, como eu não acho trabalho com facilidade, tudo para mim é mais difícil. Não, é de acordo com o seu programa. Tenha paciência, persista. Muitas vezes a lição que você precisa é aprender a persistência, tá? É desenvolver a fé que você nunca teve. Então busque a Deus. Vários motivos faz com que ele venha viver daquele ou daquele jeito. Reencarnação, tá? Não adianta dizer, eu não concordo, não aceito. Portanto, não vamos confundir ressurreição com reencarnação. Na época de Jesus confundiam. Hoje não se admite mais esta confusão. Reencarnar é vir o espírito de lá, já na sua hora certa. Ele é preparado, diminui de tamanho e é ligado na semente que já está se desenvolvendo no útero da futura mamãe. Semente essa formada pelo espermatozoide, em alguns casos escolhido, em outros casos não, a maioria não, mas há casos que os espíritos que vão promover a reencarnação, escolhem o espermatozoide e a carga genética dele é adequada. Alguns eles mexem na carga genética, tanto do espermatozoide quanto do óvulo, para que a pessoa nasça em determinadas condições, tá? E aí a pessoa vem e se liga no útero da futura mamãe e vai se desenvolvendo. O espírito dela possui, vamos dizer assim, 1 trilhão de células. Mas agora no útero da mamãe formou o quê? Apenas um embrião que começou a se dividir e agora só está com 4 células. Mas ele vai se dividindo e vai aumentando as células do embrião e ele vai passando o seu perispírito para as células e vai indo e vai indo. Muito bem, quando o bebê nasce, o espírito está bem ligado, mas não totalmente ligado, não totalmente, e o espírito vive mais desligado do que ligado, e é tanto que quando o espírito tem um certo discernimento, a criança ainda começou a dar os primeiros passos e falar as primeiras palavras, às vezes ele fala coisa de adulto, e você, como? Essa criança está falando isso? Eu vou ter um gênio dentro da minha casa. A criança tem 2 anos e às vezes pega uma caneta e começa a fazer fórmulas matemáticas. É um gênio! E o menino vai demonstrando conhecimento. E esse menino vai ficando menos inteligente e vai indo quando completa 7 anos e pouco. Cadê aquela sabedoria desse menino? Não tem mais. Então, uma simples criança de 7 anos. Porque o espírito não pode mais agir. Ele já penetrou todo no corpinho e não tem mais a liberdade de lembrar algo de encarnações anteriores para ficar contando para os pais. Eis aí o que muitos pais veem a criança de 4 anos fazendo coisas que um adulto não faz e diz, o meu menino é um gênio. Você vai ver quando ele tiver 7 anos, ele vai ser uma criança normal, porque ele termina de reencarnar com 7 anos. Existem várias fases que nós não vamos entrar nessas fases, porque senão o nosso tempo não tem a mínima condição de nos atender, tá? Mas termina de reencarnar e traz o programa, cada um traz um programa para cumprir aquele programa. Só que nós temos o livre-arbítrio, muitas vezes não cumprimos, vem na nossa mente a necessidade de fazer tal coisa e nós somos rebeldes, tá? Indisciplinados e não fazemos. O espírito encarregado da nossa encarnação, que nós chamamos comumente de anjo da guarda, ele vai dizer, meu filho, siga em frente, faça isso. E o menino rebelde, o rapazinho rebelde, a mocinha rebelde,
não faz e acaba cometendo muitos erros. O Espírito tenta de todas as maneiras induzi-lo ao bem, mas ele resolve praticar o mal. Ele tem um livre-arbítrio, impossível proibir, deixa, ele é livre, tá? É assim que ocorre, tá? Ora, diz aqui, na transfiguração foi um dado momento que Jesus reuniu os apóstolos Pedro, Tiago e João e subiram no Monte Tabor. Lá sobre o monte, Jesus orou a Deus e naquele momento ele foi se transfigurando. Diz as Escrituras que Jesus foi ficando brilhoso como um sol, luz aos olhos dos apóstolos. E diante deles surgiram os profetas Elias, tá? E Moisés. Moisés tinha vivido 1000 anos, 1100 aproximadamente antes de Jesus, mais ou menos 1000 antes de Jesus, e Elias tinha vivido 720 anos antes de Jesus. Pedro ficou encantado com aquilo, porque o que ocorreu ali foi uma materialização dos Espíritos. Jesus doou as suas energias corpóreas, que são chamadas de ectoplasma. Certamente os apóstolos doaram também, um pouco, não muito, e cobriram o espírito de Elias e de Moisés, porque é assim que ocorre o processo de materialização. Quando ocorre isso, o espírito se torna visível aos olhos de qualquer pessoa. Não precisa ser vidente, qualquer um vê. Aí os apóstolos viram, ficaram assustados, e até Pedro fez uma proposta: Senhor, se for bom ficar aqui, nós fazemos tendas para abrigar o Senhor, eles, Elias, Moisés. Ele disse: não, vamos descer o monte e não revele ao povo o que ocorreu aqui. Aí eles indagaram: mas Elias esteve aí? Sim, mas Elias, de acordo com as profecias de Malaquias, não tinha de vir antes do Senhor? Ele diz: Elias já veio e fizeram dele o que quiseram e não entenderam que era João Batista. Está lá escrito. Dizer que Elias era João Batista. É tanto que Elias tinha cortado a cabeça, mandado cortar a cabeça dos profetas de Baal. E agora, naquele período de Jesus, a dançarina Salomé pediu a cabeça dele numa bandeja e Herodes mandou cortar. Quer dizer que ele recuperou o erro que ele cometeu lá atrás, recuperou a sua mente perdendo a cabeça também. Ah, muito bem. Transfiguração é isso, é doar energia para cobrir o espírito. Por que Jesus ficou diferente, transfigurado? Porque evidentemente, quando você doa suas energias carnais, o ectoplasma, o seu espírito fica a descoberto. Então refletiu a luz que tinha e que tem, né? Aí assustou os apóstolos dizendo que estava transfigurado, tá? Nicodemos então procurou Jesus e Jesus disse a ele que para alcançar o reino dos céus era preciso nascer de novo. Aí o que acontece? As pessoas não querendo aceitar a reencarnação, porque se você aceitar a reencarnação, você vai ver por que reencarnar. Vai encontrar um motivo. Reencarnar para evoluir, aprender a amar. E por quê? Como é que eu evoluo e aprendo a amar? Praticando a caridade. Ora, e isto não é bom para certas religiões, porque elas precisam ter o monopólio da salvação. Se ela contar para todo mundo que a pessoa se salva praticando a caridade, a pessoa vai dizer: então não precisa mais de eu doar minha fazenda para Deus, não precisa de eu doar mais meu carro para Deus, para a igreja, porque é só eu praticar a caridade, não é mesmo? Aí então, os interessados na não reencarnação insistem, criam fantasias para dizer que não existe reencarnação. E as pessoas que não estudam e não questionam, aceitam, caem nessa cilada.
que isso não passa de uma cilada, tá? E vão não aceitando, tá? Aí, para justificar, inventaram o quê? O renascer de novo que Jesus falou lá, não quer dizer reencarnação. É aquele momento que a pessoa vai no batismo e chega lá todo eufórico, querendo se entregar a Deus, e aí recebe uma cuia d'água na cabeça, ou é mergulhado num riacho, num tanque, e renasceu de novo, renasceu. Ora, o batismo foi inventado lá na Grécia Antiga, para incluir em certos atos cerimoniais aquela pessoa que aceitava ser seguidor de determinada doutrina. Depois João Batista adotou o mesmo critério para aqueles que abandonassem a vida mundana e aceitassem a doutrina ensinada por Moisés e por Jesus. E rolou, foi bom, porque quantas pessoas não deixou de praticar o mal porque acreditou no batismo? Foi bom, ajudou. Mas nós que já conhecemos a doutrina espírita, sabemos que o batismo nada representa para nós, nem para ninguém. Porque primeiro, como é que você vai batizar uma criança recém-nascida para livrá-la de pecados se ela ainda não cometeu pecados? A mesma doutrina que diz que a criança que morre até 7 anos vira anjinho, é a mesma doutrina que batiza a criança para tirar pecado. É um contrassenso, mas é o que fazem por aí. Tá? Então, batismo é um ato comum, inventado pelo homem e que não te conduz a Deus, não é preciso se batizar. O maior batismo é enfrentar a vida, as dificuldades da vida, carregar a nossa cruz diante do mundo cheio de tentações, isso sim, tá? A reencarnação, ela traz um benefício muito grande para o espírito, porque vai purificando o espírito. Em cada encarnação a gente aprende um pouquinho mais e resgata dívidas cometidas nas anteriores, e vamos melhorando. Quando nós atingirmos um certo nível, não precisar mais reencarnar aqui neste planeta que nós estamos no momento, nós seremos convidados a ir para um planeta mais avançado que o nosso. E lá nesse planeta mais avançado, aí nós vamos continuar reencarnando, mas lá a reencarnação será num outro nível, será menos dolorosa que aqui. Não que a reencarnação seja dolorosa, dolorosa é viver a vida encarnada, porque você vem dizer que a vida encarnada não é dolorosa, é muita boa vontade, está cheio de dor todos os dias, dor de esperança, dor do coração, dor de saudade, que terminamos de conversar, né, sobre a saudade, é muita dor, e não há nenhum espírito que evolua sem sentir dor. A dor faz parte da evolução, é a dor que impulsiona o espírito a buscar fé, a Deus, a meditar, a repensar sua vida. A dor é a nossa grande companheira, grande mestra, tá? Não queremos sentir dor, e quem quer sentir dor é doente, mas não podemos evitá-la em certas situações, tá? Não é possível, tá? Então esses laços de família, eles são apertados, diminuídos, faz com que os espíritos se ligam muito mais uns aos outros, porque a mesma família é formada pelo mesmo grupo de espíritos que já viveram antes. Um na posição de pai, outro de filho, agora inverteu. Agora quem é o pai é aquele filho que reclamava muito. Agora, às vezes, uma filha é agora a nossa mãe. Inverte, vai invertendo os papéis. Depende da necessidade evolutiva e das dívidas criadas entre eles, tá? Mas os laços de amor vão se apertando. É tanto que eu, por exemplo, tinha um laço de amor com o meu pai mais acentuado que outras pessoas. Por quê? Eu sentia saudade imensa dele. Bastava ele se afastar de casa para trabalhar fora. Uma semana eu já estava agoniado. Cadê o papai? Está trabalhando, menino.
Oh meu Deus, o papai não vem. Eu ficava agoniado, tão agoniado que quando completava assim uns 30 dias, ele disse que ia voltar já nesse fim de semana. Aí os meninos sentavam à beira da porta que dava para ver a estrada, e todo mundo que aparecia lá longe dizia: é ele, ó. Aí ninguém acertava, entre eles ficava aquela discussão. Aí eles: chame o polaco lá, que eles me chamavam de polaco, porque eu tinha, claro, os olhos azuis e branquinho, era mais branco que o cabelo daquele nosso irmão lá. O meu também era branquinho desse jeito. Aí: chame o polaquinho lá. Aí: olha lá. Aí eu olhava: não é o papai. Você vai perder essa. Não é. Aí parecia outro grupo: olha lá, agora é o papai. Aí eu: não é. Menino, você está sumindo com o papai. É ele. Não é. E assim ia, até que enfim me chamaram. Aí eu: agora, aquele grupo lá deve ter descido do ônibus lá atrás. É o terceiro daqui para cá, é o papai. Aí: claro que não é. É ele, é o terceiro daqui para cá. Mamãe, papai tá vindo, o polaco disse que ele tá vindo. E era ele, porque eu sentia mais saudade dele do que os outros sentiam. Aí, claro, chegando aqui, eu pedi para ele vir se comunicar comigo, e ele veio e disse: você já foi meu irmão 2 vezes, quer dizer que já tinha laços de amor entre nós. Por isso, então os laços na encarnação, eles se apertam, aumenta o sentimento, tá? A reencarnação é ótima para fazer dois inimigos aprender a se amar, tá? Elimina a inimizade, tá? Quem era inimigo carrega o outro no colo. Ai, Deus me mandou esse anjinho. Você vai ver quando ele crescer. Mas quando é pequenininho, né? A gente pensa que é um anjinho. Que bom que é assim, né? E vamos eliminando o ódio, quando o ódio estiver eliminado em nós estamos dando um grande passo para o progresso maior. Não se pode ter uma gota de ódio contra ninguém. E aqueles que nós cultivarmos contra eles o ódio, vão ter que nascer conosco. Ou seja, nossos pais, ou nós seremos pais dele, ou até irmãos. Tá? Quando há possibilidade de irmãos eliminar o ódio, e há grande possibilidade. Então a reencarnação é uma bênção para todos nós. Limite: quantas vezes reencarnar? Não tem limite. Quantas forem necessárias e quantas nós pudermos neste planeta. Agora nós sabemos que o nosso planeta vai entrar na fase de mundo de regeneração, vai haver uma limpeza, os que não evoluírem junto com o planeta terão que sair, e se nós formos mandados embora, vamos ter que ir. Se nós ficarmos aqui, vamos continuar reencarnando aqui, e vamos então fazer tudo para logo nos livrar da reencarnação. Não vamos precisar mais reencarnar aqui, mas vamos ser convidados a ir para planetas mais avançados, onde a reencarnação lá é leve, serena, o corpo carnal não é tão pesado quanto aqui, e o espírito costuma vir com mediunidade, todos, sem ser mediunidade de reparo de dívida, aquela mediunidade que vai ajudar nas conquistas dos conhecimentos. Aí a vida vai ser leve, todo mundo vai conhecer como se vive, ou seja, vai conhecer o quê? A doutrina espírita. Então a doutrina espírita é um conhecimento universal que todo planeta avançado pratica. Feliz aquele que já está nesse planeta aqui praticando, está adiantando que nós vamos ter que fazer quando tivermos um planeta mais avançado, tá? A necessidade, até quando terei necessidade? Bem, a necessidade da reencarnação depende de cada um de nós. Quando nós aprendemos a amar mesmo, nós vamos deixando a necessidade de reencarnar. Aqueles teimosos que não querem amar de todo jeito, vão ficar reencarnando sempre em situação dolorida, para aprender a amar. Deus deixa os seus filhos livres. Quer fazer o mal, faça, mas vai ter que colher o fruto que você plantar.
Dizer que Deus é tão bondoso, mas tão bondoso, que não querendo ficar perdoando o filho de tudo, porque se fosse ele ia dizer, não, vou perdoar esse, não, esse aqui matou, mas vou perdoar esse. Então, afinal de contas, não seria Deus, ia ser uma confusão no céu. Então Deus, sabido e humilde, o que ele fez? Criou leis. Olha, eu não te perdoo, você se entenda com as nossas leis. E é o que ocorre. Então Deus não apaga? Não. Ele te dá chance de nós, na vida, corrigir os nossos erros. O perdão dele é as chances, as oportunidades que ele fica dando para a gente de novo e nos impulsionando a essas conquistas, tá? Então essa necessidade de reencarnar desaparece se nós desenvolvermos o amor avançado. Não é um amorzinho de dar uma pizza para alguém e achar que vai correndo do céu. Tem que dar milhares de pizzas, muitas encarnações, desenvolver a moralidade. É demorado, mas a gente consegue, todos conseguiremos. Eu já disse em outros planetas, sexo, a reencarnação também traz outro benefício. Quem está hoje no sexo masculino e ainda vê que precisa de aprender certas virtudes, mas aquela virtude, ela facilita ele adquiri-la se ele tiver num corpo feminino, então ele troca de sexo, vem na outra encarnação num corpo feminino, e assim vice-versa. Você vai dizer, então não é obrigatório numa encarnação ser homem, na outra mulher? Não, claro que não. Tem gente que é mulher há 3.000 anos seguidos, de repente diz, olha, eu já cumpri tudo enquanto é programa neste sexo, agora eu quero aprender coisas que o masculino sabe e eu ainda não sei. Aí vem para o masculino. E não é numa encarnação que ela vai aprender, que ele vai aprender no caso. Às vezes ele precisa ter várias no sexo masculino para se firmar e aprender. E às vezes ele vai ter que ter várias no sexo feminino, a mesma coisa, né? Enfim, não temos o sexo definitivo no espírito, porque o espírito, sexo no espírito, quer dizer polos energéticos, polos. O espírito tem os polos nele. Se ele precisar nascer no sexo masculino, eles desenvolvem o polo masculino, liga ele naquele polo para ele vir com o corpo masculino. Se ele precisar no feminino, o polo feminino. Mas o espírito em si não tem órgão sexual, não tem sexo. Ele não tem nem forma. Mas espírito não pode andar igual uma fumacinha por aí. Ele precisa ter forma, ter cara de gente, não é mesmo? Aí ele leva um corpo que se chama perispírito e que esse corpo brilha seguindo a luz que o espírito tem dentro, que está governando ali, atingiu. Então quando você vê um espírito iluminado, é o perispírito dele que está brilhando, porque dentro dele tem motivos para brilhar. Tá? Esses motivos nós estamos perseguindo, tentando aprender a doutrina, construir fé poderosa para nós, na hora que aquele vizinho chato ligar o som alto e a gente pega aqui essa coisa e dá ali na cabeça, não vou fazer isso. Eu sou espírita, eu estou lutando para eu melhorar, para eu controlar o meu sentimento de violência. Como é que eu vou bater no vizinho? Não. Eu vou desenvolver outra virtude que eu não tenho, a paciência. Ouvir esse vizinho e orar por ele. E assim vai indo. No outro dia você vai lá e fala com o vizinho, explica para ele, até você ganhar ele e ele não te perturbar mais. Mas ser espírita é isso. Você está tocando sua vida, surge um problema, você, não vou tomar essa medida porque eu posso prejudicar os outros e a mim. Aí chega um ponto que você vai merecer uma vida cheia de paz, tá? Em muitas e muitas encarnações, quando você tiver atingido um nível próprio, que todos nós aqui, principalmente eu, que me incumbiram de dar esse recado a vocês, porque eu sou o primeiro a ouvir. E me sentirei mais envergonhado ainda se eu não tentar praticar. Eu tento,
Olha bem a minha defesa. Eu estou tentando e vou conseguir um dia, tá? Nosso tempo está esgotado. Muito obrigado.